Fernando Diniz já se apresentando à seleção brasileira, né? O técnico do Fluminense já está lá com a seleção, com os jogadores, né? Durante essa data FIFA, para quem não sabe, estamos na data FIFA agora, teremos alguns amistosos do Brasil e de outras seleções também do mundo inteiro, né? Por isso que se chama data FIFA, né? Vamos ficar aí 13 dias sem Fluminense, infelizmente, mas quem puder aí já se inscreve no canal, deixa o like. Para quem não sabe, eu sou o Thomas, né, e sou tricolor de coração, então se inscreve aqui, deixa o like, comenta depois aqui o que você achou e compartilha o vídeo, beleza? O Fernando Diniz, como eu falei, já está lá com o time, já foi ele, o Nino, né, o André e outras pessoas da comissão técnica, né? O Fluminense teve aí 4 atletas e 4 pessoas da comissão do Fluminense na seleção brasileira, que são aí o Nino, né? O Nino, o André, o Alexander foi convocado para a seleção pré-olímpica, Brasil Olímpico, né? E o Arias. O Arias foi convocado também para a Colômbia, obviamente, já está lá também com a seleção dele, a seleção colombiana, já se apresentou normalmente. Com a comissão do Fluminense está lá o Fernando Diniz, obviamente, o Wagner Bertelli, o Marcos Seixas, que é o cara ali do aquecimento, né? Nos vídeos da Flu TV você vê ele, é o cara do aquecimento. Então, também é um cara muito importante ali dentro da comissão técnica, que vem sendo convocado para a seleção até mesmo antes do Fernando Diniz, né? Ele já foi convocado até na seleção olímpica, na seleção que ganhou as Olimpíadas. Ele e o Nino foram juntos, inclusive. E aí entra o problema, né? Que é o Eduardo Barros. O Eduardo Barros também foi junto com o Fernando Diniz. E aí entra o problema, né? O nosso presidente, o Mário Bittencourt, do Fluminense, ele falou na entrevista, na coletiva, né, no momento que o Fernando Diniz foi anunciado, ele falou que o Eduardo Barros não iria com o Fernando Diniz, né? Eles iam fazer um trabalho ali remoto, né? Por fora, né? O Eduardo Barros iria ficar treinando o Fluminense enquanto o Fernando Diniz não estaria com o Fluminense, estaria com a seleção, né? Eles iam fazer esse trabalho meio que por celular, né? Virtualmente, né? E tudo mais. Ele não estaria presente fisicamente nos trabalhos com a seleção brasileira. E para ficar bem claro, essa comissão técnica toda do Fluminense, ela não está indo para a seleção junto com o Fernando. Apenas os 2 auxiliares do Fernando estão indo, e esse indo é para auxiliá-lo, não necessariamente vão estar fisicamente, que é uma das coisas que a gente apresentou à CBF, de que nos períodos em que o Fernando tiver na data FIFA dirigindo a seleção, um desses 2 auxiliares dele, especialmente o Eduardo Barros, vai ficar treinando o Fluminense. Mas como é que ele vai para a seleção? É porque as pessoas pensam que ele vai fisicamente, mas ele vai estar assessorando, vendo jogos e etc. Segunda coisa, nos períodos curtos em que ele estiver na data FIFA treinando a seleção, um dos auxiliares dele, especificamente o Eduardo, que é quem cuida do dia a dia e o substitui no campo quando ele é expulso, etc., vai dar os treinos nesse período. Mas não é o que está acontecendo, né? E aí entra esse problema, né? Que a gente ficou preocupado, né? De como isso afetaria o Fluminense, né? De alguma forma. E nesse sentido afetou, né? Porque a gente esperava o Eduardo Barros, né? Para ficar com o time, mas não teremos. Então entra aí uma divergência, né? Talvez foi uma falha de comunicação, algo do tipo, mas não está batendo, né? Com o que o presidente do Fluminense falou. Mas por outro lado, a gente tem a sorte de ter um cara como o Marcão, né? O Marcão que vai ficar aí cuidando do time, enquanto o Fernando Diniz e o Eduardo Barros não estão com o Fluminense. Então o Marcão vai cuidar aí dos treinos, vai cuidar da galera, né? Dos treinamentos, e vai ser o técnico do Fluminense nessa parada aí da data FIFA. Mas se bem que não teremos jogos, né? A gente não vai ter jogos nesse momento, né? Eles deram a rotina aí de 2 folgas, né? Segunda-feira, ontem, foi folga, hoje folga, amanhã treino, quinta treino, sexta treino, sábado folga e domingo folga. Aí na próxima semana já volta tudo normal, né? Já é a batalha, né? Já pensando no jogo contra o Vasco. Mas se bem que com esse anúncio do Fernando Diniz na seleção brasileira, né? No começo a gente ficou meio apreensivo, meio nervoso, eu vi muita gente reclamando. Eu, particularmente, não achei uma má ideia, eu achei que poderia dar certo, né? Achei arriscado, mas não vi pelo lado ruim, né, da história.
eu achei achei até interessante, né? Um técnico treinar um time e uma seleção ao mesmo tempo, mas, claro, né, a gente tem que ser cauteloso nesse sentido. Mas eu achei que poderia dar certo e até o momento está dando certo, né? A gente vê o aproveitamento do Fernando Diniz, ó. O Fernando Diniz, né, ele foi anunciado como técnico interino na Seleção Brasileira no dia 4 de julho. E desde então o Fluminense disputou 13 partidas. Somou aí 69,23% de aproveitamento. Para fazer a comparação, com a mesma quantidade de jogos antes da confirmação por parte da CBF, os números eram de apenas 33,33%. Então, você pode ver aí pelos números que depois que ele foi anunciado, aumentou muito o aproveitamento dele com o Fluminense, né? As vitórias foram vindo, né? A gente tem aí em 13 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. 20 gols marcados e 10 gols sofridos. Um aproveitamento de 69,23%. Já, né, antes dele ser anunciado, era 13 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. 10 gols marcados e 15 gols sofridos. Aproveitamento de 33,33%. Então, bem abaixo do que a gente esperava e depois, né, aumentou bastante. Parece que deu uma motivada nele, né? Não sei o que aconteceu, tomou um chá mágico da seleção brasileira, não sei. Só sei que voltou, né, com tudo, né, depois que teve o anúncio. Mas é isso, né? A gente tem que torcer para que dê certo, né, esse novo trabalho, né, do Fernando Diniz. Eu quero muito que ele dê certo na seleção, mas quero mais que ele dê certo no Fluminense primeiro. Primeiro ele faz aí ganha os títulos dele com o Fluminense, depois ele faz o que ele quiser na vida, mas se ele tá no Fluminense, ele tem que ganhar os títulos. Mas vou torcer para que dê certo, né? A gente tem que começar do lado positivo. Eu queria compartilhar um negócio aqui com vocês muito interessante, né? Que envolve o Marcelo, né? O Marcelo, como eu falei aqui, a rotina, né, dos jogadores é folga ontem e folga hoje, terça-feira. E hoje o Marcelo poderia estar fazendo o que ele quiser, ele poderia ter ido em São Paulo e voltar. Mas não, ele foi em Xerém, né, foi lá recepcionar os jovens jogadores, né, o Sub-16 do Fluminense lá em Xerém, e treinou com eles. Por incrível que pareça, o Marcelo treinou com a rapaziada lá. Vou deixar o vídeo aqui com vocês, para vocês verem. Falar igual a eles, né? Tem que falar igual a eles, né? Segredo. O boa gostei mais da sua. Sim, mano. O time de vocês é pica, mano. Bem demais. Vou deixar. Outro segura. Né, tem fotos dele lá também, né, no centro de treinamento lá em Xerém. Foi lá dar um alô, né, falar com a rapaziada, e aproveitou e treinou com eles dentro de Xerém, né, lá em Xerém. Achei muito legal essa atitude do Marcelo, né? Pô, é uma alegria imensa, né, os jovens jogadores que acompanharam a carreira do Marcelo, ver ele de perto e ainda poder treinar com eles, né? Eu acho que se eu fosse eles, estaria muito feliz. Eu achei uma atitude aí muito legal do Marcelo, né? Pô, ele poderia estar em qualquer lugar, né, do Brasil, nesse momento de folga, né? O cara trabalha pra caraca, poderia estar fazendo o que ele quiser. Mas não, ele foi lá e falou com a rapaziada, treinou com a rapaziada. Achei muito legal essa atitude dele. Queria compartilhar aqui com vocês. Mas vou ficando por aqui. Deixa o like aí no vídeo, beleza? Só você clicar aí no like, compartilhar esse vídeo, comenta aqui o que você achou dessa história aí do Diniz. Depois, né, que ele foi anunciado na seleção, ele tem melhorado, né, com o aproveitamento dele no Fluminense. Comenta aqui, né, deixa seu comentário para apoiar aqui o canal. Também se inscreve aqui no canal, ativa o sininho depois que você se inscrever, beleza? Tamo junto, saudações tricolores e é nóis, valeu!